Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para quem quer ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. E o assunto é o perdão. Por que que todos os ensinamentos espirituais, todas as sabedorias ensinam que a gente deve perdoar? Por quê? Por que que eu devo perdoar quem me magoou, quem me machucou, quem me prejudicou, quem me traiu, quem me enganou? Por que que eu devo deixar para trás? Por que que eu devo perdoar? E a resposta é: porque o não perdão, carregar a mágoa, carregar o ressentimento, carregar o rancor, é um peso na nossa própria alma. É como se fosse a pessoa está amarrada, inclusive está amarrado no outro. Fica um nó na nossa alma, um peso na nossa alma, que não deixa a alma subir, não deixa a alma ter uma vida livre. E isso cria bloqueios, isso cria tristeza, isso cria raiva, e é difícil. E como que eu consigo perdoar na prática? Porque muitas vezes, quanto mais eu penso no assunto, com mais raiva eu fico, com mais mágoa eu fico, mais triste eu fico, mais chateado eu fico. Como que a pessoa pode agir assim comigo? Muitas vezes, ficar pensando nesse assunto é uma bola de neve de ressentimentos e mágoas e de negatividade, e é difícil perdoar. Então, como que eu vou perdoar? A primeira coisa que eu tenho que entender sobre a raiva: raiva vem do ego. Raiva é uma das extensões do ego. Raiva é uma das coisas que mais nos afasta da luz. Não aconteceu do jeito que eu queria, e eu não aguento, e eu fico com raiva, o ego me domina, e eu estou me afastando totalmente da luz. Raiva vem do ego. Cada um de nós tem dois eus. Você tem o eu do ego, mas você também tem, e você é, na verdade, o eu superior, o eu da alma, o eu que está vendo a figura completa. Você é uma alma, você é uma faísca divina que existe, que está temporariamente aqui nessa dimensão do tempo e do espaço, mas ao mesmo tempo a tua alma existe numa dimensão atemporal, acima de tempo e espaço, que nem o Criador. O Criador existe acima do tempo e do espaço. Consegue ver passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo agora. A nossa alma vive também nessa dimensão, e nessa dimensão a alma entende que você não é vítima. Você não é vítima da maldade dos outros, de alguma coisa que o outro te fez de mal, de alguma coisa que fez de errado. Então, a pessoa que te machucou, a pessoa que te fez mal, foi um instrumento que o universo usou, que o sistema criado pelo Criador usou, para te ensinar uma lição que você precisava aprender, ou para te levar para algum lugar que você precisava chegar. Nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, nada acontece aleatoriamente. Se aconteceu uma coisa com você, aquilo é pelo teu bem, para a tua própria evolução, para o teu próprio aprendizado. E a pessoa que agiu mal, digamos assim, com você, na verdade foi um instrumento do Criador, foi um instrumento de Deus para te ensinar alguma lição, para te levar em algum lugar que você precisava chegar. A gente está nesse mundo para evoluir, a gente aprende no curso de Cabala. Faça o curso de Cabala. Quem já fez o curso de Cabala sabe já o que a gente aprende, que por que pessoas boas sofrem? E a resposta é: porque a gente não está nesse mundo simplesmente para ser bom. A gente está aqui para evoluir. E para evoluir, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho. A gente precisa de uma pressão externa. E essas pessoas de quem a gente sente mágoa e ressentimento foram instrumentos. Pensa nisso que eu estou falando. Pensa se você consegue enxergar na sua vida que pessoas que te fizeram mal, que te magoaram no passado, na verdade, trouxeram grandes lições, te trouxeram grandes ensinamentos, trouxeram grandes benefícios. Até comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui, conta uma história semelhante tua. Eu estava conversando com um aluno meu que é empresário esses dias, e ele me contou uma história bem assim, que ele tem alguém da família dele, um primo, um parente dele, que ele sente que prejudicou ele muito, que eles tiveram um momento, em algum momento da vida, um conflito, que eles tiveram que se separar totalmente e se afastar um dos outros, um do outro totalmente. Mas aí esse meu aluno, que também considero meu amigo, me contou
que as atitudes dessa outra pessoa, de que ele teve que se separar, acabaram beneficiando ele nos negócios, beneficiando ele em diferentes áreas da vida, e que ele hoje vê como que, na verdade, essa pessoa foi um bem na vida dele. Foi doloroso na hora que teve o conflito? Foi doloroso, mas hoje em dia ele vê que aquela pessoa foi uma fonte de bênção na vida dela. Então, queria que você olhasse para trás e comenta aqui, se for o seu caso, pensa situações dolorosas do passado, mas que hoje em dia você vê que foram uma fonte de bênçãos. E não só você tem que perdoar a pessoa que te tratou mal, você tem que ir lá abraçar ela, beijar ela e dar um presente para ela e agradecer a ela. Não quer dizer que você tem que ser amigo de todo mundo que te magoou, amigos para sempre. Não quer dizer isso. Você pode não querer mais estar com a pessoa, não querer ter mais nenhuma parceria com a pessoa, até não querer ter mais nenhum contato com a pessoa, mas dentro de você perdoar, porque o perdão é uma grande purificação, é uma grande limpeza. Em hebraico, a palavra perdão é slach. Tem numerologia 98, que é a mesma numerologia da palavra tsar, que é purificação, que é limpeza. Então, o que isso nos ensina? Que quando a gente perdoa, a gente se purifica, a gente liberta a nossa alma desse peso do passado, e o jeito de perdoar é entender isso, é entender que, na verdade, no final das contas, não há nada para ser perdoado. Eu não tenho que perdoar outra pessoa, porque a pessoa não me fez mal, na verdade, a pessoa foi um instrumento que Deus usou para me levar para o caminho que eu tinha que ir, para me levar a um lugar que eu queria chegar. E no Zohar, no principal livro de Cabala, tem uma história. O Zohar é escrito no formato de histórias e diálogos entre mestres, entre estudiosos, entre mestres espirituais, e eles vão passando por cenas e estudando as escrituras e aprendendo lições juntos. Então, em uma dessas histórias, tem dois sábios do Zohar que estão andando por um caminho, e eles veem um homem que está dormindo na beira de um precipício. E ele está dormindo na beira desse precipício, e quando eles vem uma cobra em direção a ele para atacar ele. E na última hora, quando a cobra vai atacar o homem, vem uma ave de rapina, no céu vem uma ave de rapina e captura a cobra. E aí ele foi salvo milagrosamente. Aí ele levanta, ele ouve aquele barulho, ele levanta, e no que ele se levanta, o lugar onde ele estava dormindo desaba, tem um desabamento, e o lugar onde ele estava adormecido desaba. E ele foi salvo novamente. Se ele tivesse dormido mais alguns minutos, ele teria morrido no desabamento. E se não houvesse a ave de rapina, ele teria sido picado pela cobra. Aí os sábios do Zohar, eles sabem que nada acontece por acaso, nada acontece por acidente. Então, que se eles presenciarem essa cena, tem algum aprendizado para eles. Então eles foram conversar com o homem e falaram: olha, você está super protegido, você está protegido de cima, porque aconteceram milagres um atrás do outro para você, e você nem percebeu que você teve duas salvações, dois milagres. O que você faz de especial? O que você tem de especial? E o homem falou: não, eu sou um homem comum. Aí eles falaram: não é possível, as coisas não acontecem por acaso, as coisas têm um motivo, você está plantando alguma semente muito boa para estar protegido desse jeito. O que é? Pensa bem. Ele falou: realmente, tem uma coisa que eu faço. Todo dia, antes de dormir, eu repenso, eu revejo o meu dia, eu revejo o filme do meu dia, e eu penso nas pessoas que ao longo do dia me magoaram, me chatearam, que eu estou sentindo que me prejudicaram. E eu não me permito ir dormir sem antes, perdoar totalmente essas pessoas, tirar do meu coração qualquer peso ou qualquer rancor por essas pessoas. E 2, eu ainda mando luz para as pessoas, eu desejo bem para essas pessoas, e só aí eu vou dormir. Aí os sábios do Zohar falam para ele: por você perdoar as pessoas antes de dormir, você está num nível mais elevado que Yosef Atzadik, que José o Justo. Porque na porção dessa semana, José perdoou os seus irmãos, baseado em todo esse entendimento que a gente está falando. José perdoou os seus irmãos que o tinham vendido como escravo, mas eles eram sangue do seu sangue. Era mais fácil perdoar porque era sangue do seu sangue. Eles eram carne e osso. Mas já você, falando sobre esse homem, você perdoa qualquer desconhecido, então você está num nível ainda mais elevado, e por isso que você está tão protegido. Então a gente vê dessa história que o perdão traz uma proteção incrível. O perdão não é fácil. Grande luz vem de grande esforço. Uma grande revelação de luz vem de um grande esforço. Perdoar não é fácil. Mas você consegue perdoar quando você finalmente entende que não há nada para ser perdoado em primeiro lugar,
porque não era pessoal, na verdade a luz estava por trás de tudo e era tudo pelo seu bem, como a gente aprende também no curso de Cabala, um mantra cabalístico, Gamzul Tová, isto também é pelo bem. E quando a gente consegue de verdade perdoar e tirar do nosso coração o mal que a gente fez, o mal que alguém nos fez, tirar isso, isso desbloqueia a nossa vida, isso desbloqueia o nosso receptor, isso desbloqueia a nossa vida. Então que a luz do Criador nos abençoe e nos permita perdoar todas as pessoas que a gente sente que nos magoaram, e uma das pessoas que a gente tem que perdoar é a nós mesmos. Uma das pessoas, eu tenho que perdoar outras pessoas com quem eu tenho ressentimento. Às vezes as pessoas nem estão mais aqui nesse plano físico e eu continuo amarrado com a pessoa que está no outro plano, e a pessoa está amarrada de certa forma, porque eu não consegui deixar aquilo para trás. Se esforça, faz um esforço, pede ajuda para Deus. Deus, me ajuda a sentir amor pela pessoa, manda amor para a pessoa, manda luz para a pessoa, deseja o bem para a pessoa, que a gente consiga de verdade purificar. Assim a gente purifica os nossos corações, a gente purifica o nosso receptor e a gente abre a nossa alma para receber muito mais luz. O Criador quer nos dar muito mais luz, o Criador quer nos dar plenitude, mas a gente tem que abrir uma pequena abertura do tamanho do buraco de uma agulha, como diz o Zohar. E uma das pequenas aberturas do tamanho do buraco de uma agulha, como diz o Zohar, que a gente tem que abrir, é a abertura do perdão. Perdoa os outros, você vai ver como vai brilhar luz na sua vida, como a sua vida vai estar muito mais iluminada. Então, de novo, que o Criador nos ajude, nos permita perdoar as pessoas que nos magoaram. Amém.